Olá, eu sou o Paulo Machado, professor de Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso, e hoje a gente vai retomar um pouco daquilo que nós estudamos durante esse terceiro trimestre, que é sobre o embate entre razão e fé a partir de três grandes filósofos. A gente vai pegar então o Galileu Galilei, lá do século XVI, nós vamos trabalhar com Max Weber, no início do século XX, e o Karl Popper, o austríaco, que é do finalzinho do século XX, ele morreu em 1994. Essa temática ela é muito importante porque ela envolve política, envolve religião. Razão e fé foi o grande debate proposto lá durante o finalzinho da Idade Média, e o Galileu, em 1564, ele escreveu uma carta ao Benedetto Castelli, e essa carta ele falava sobre esse acordo que aconteceu entre o sistema copernicano e a Bíblia. E para ele, então, era importante que as pessoas pudessem fazer essa exegese dos textos bíblicos, sempre com o intuito de fazer com que as passagens bíblicas fossem interpretadas de um modo que o significado imediato das palavras fosse ultrapassado, ou seja, é preciso verificar o contexto em que elas foram ditas. Sabem, né, que Copérnico foi aquele que mudou do sistema geocêntrico para o sistema heliocêntrico, como a gente já debateu. Percebam que essa simples mudança do ponto de vista do planeta, do universo, causou também questões políticas muito importantes e religiosas. O segundo pensador é o Max Weber, alemão, que em 1920 escreveu um livro muito importante chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra, ele vai dizer que o capitalismo se justificou, encontrou base na ação calculada, premeditada, e com isso, a ciência fez com que houvesse um desencantamento do mundo. Percebam? Galileu Galilei, na Itália, agora na Alemanha, iniciozinho do século XX, o debate continuava. E ele não acaba, porque mesmo antes do século XXI, finalzinho do século XX, Karl Popper, austríaco, ele escreveu um livro muito importante, e nesse livro ele debatia sobre a influência da filosofia na ciência. Percebam como isso é importante? Passa a sociologia, passa o ensino religioso, passa a filosofia por esse conteúdo. Então, ele considerava que a ciência precisava identificar aquilo que fosse passível de medida e de peso. E vocês lembram qual foi a solução para ele? Quando ele buscou um critério para considerar alguma coisa como científica, ele disse: é preciso que uma teoria científica seja passível de refutação. Uma vez que ela não seja passível de refutação, de falsibilidade, ela entra para o campo do dogma, ela vira religião, ela vira fé. No finalzinho também desse contexto, nós vimos o filme Uma Questão de Fé, do debate do Sr. Kahneman com o professor Kahneman com o pai da Rachel. E nesse filme, então, fica bem claro que fé e ciência, razão e religião precisam caminhar juntas, porque nenhuma delas tem a resposta definitiva, certo? Era a retomada que a gente precisava fazer para que vocês façam um bom simulado. Até a próxima. Tudo isso? Isso é primeiro ano. Agora, terceiro ano. Olá, eu sou o Paulo Machado, professor de Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso. Estamos aqui então para a nossa última conversa, terceiros anos, é o último simulado de vocês, certo? Em Sociologia nós estamos retomando a questão do contexto histórico em que propiciou o surgimento da Sociologia. Vocês sabem que a Revolução Industrial começa na Inglaterra na metade do século XVIII, 1750, tem como marco histórico a invenção da máquina a vapor. Esse foi um dos start para a Revolução Industrial. Por que na Inglaterra? Vocês já viram isso em história também. Porque na Inglaterra havia as condições propícias para isso. Minas de carvão, mão de obra suficiente, e havia também a burguesia. A burguesia que detinha o capital e podia então propiciar essas grandes construções, essa produção em massa, certo? Esse foi o contexto histórico. Junto com os benefícios da Revolução Industrial, também vieram alguns problemas decorrentes destes, como desemprego, falta de condições mínimas, trabalho exaustivo, trabalho exploratório das mulheres e das crianças,
E isso tudo fez com que alguns pensadores tivessem a ideia de criar uma ciência que se ocupasse disso. Daí a sociologia, que bem do início chamava-se física social ou ciência da crise. Esse foi o contexto. Como é que a filosofia aparece nisso? Os grandes sociólogos também foram filósofos. É o exemplo do Karl Marx. Karl Marx, então, vai em 1848 escrever um livro junto com Engels, que é o Manifesto Comunista. E nesse manifesto ele exulta então os proletários a se unirem para conseguir reivindicar melhor os seus direitos. No ensino religioso, a gente retomou a questão do socialismo utópico, do socialismo científico, e então Proudhon, Karl Marx são os personagens principais e que vão ajudá-los nessa última prova desse último trimestre, desse último ano de colégio, ensino médio para vocês. Boa prova!